Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus, esse é um povo muito feliz mesmo, porque o nosso Senhor, Ele é maravilhoso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, eu tenho a honra de estar compartilhando hoje com vocês a palavra do Senhor, algo muito poderoso, que o Senhor fez na minha vida, na vida do pastor Michel. Nós recebemos e queremos compartilhar aqui com vocês essa unção que nós recebemos, amém? Todas as vezes que nós vamos buscar algo, o nosso coração é de compartilhar isso com vocês, para a glória do Senhor Jesus. Então, nós estivemos em São Paulo, numa conferência chamada On Mission, muito precioso. E nós estivemos lá com verdadeiros generais da fé, e nós aprendemos muito. E algo que nós recebemos lá, mais uma vez, e algo assim muito intenso, foi um batismo de amor. Batismo de amor. Existe isso, pastor? Sim, existe vários batismos na palavra de Deus. Tem nas águas, tem no fogo, tem no sofrimento, tem o batismo do amor. Tem vários batismos que o Senhor vem nos inundar. E nós podemos ir lá e receber esse batismo. Quem gostaria hoje de ser batizado com o amor de Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é fantástico, é poderoso demais. E eu peço que você, mais uma vez, curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, amado Espírito Santo. Obrigado porque tu és tão bom. Obrigado porque nós podemos estar contigo. E é tão bom isso. Senhor, inunda hoje os nossos corações, nós entregamos a Ti, a nossa mente, o nosso coração, é totalmente Teu, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, para que a Tua verdade venha encharcar as nossas vidas e toda mentira caia por terra. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, como eu disse, outra hora talvez eu possa compartilhar um pouquinho do que a Heidi Baker compartilhou conosco lá. Pense, coisas tão preciosas. Mas hoje eu quero falar um pouquinho do testemunho do Leif. Leif é um missionário que está compartilhando, evangelizando no Paquistão. Um dos lugares que ele evangeliza, onde ele é missionário, que é no Paquistão, mas a área dele são os muçulmanos. E ele compartilhou um testemunho conosco muito especial, e eu quero compartilhar com vocês. Certo dia, eu vou contar toda a história, porque realmente é muito longa, mas algo que aqui para nós hoje, eu creio que é muito importante. Certo dia ele estava junto com um dos líderes muçulmanos, muito influente, um dos principais líderes lá. E a história, como ele chegou até esse líder, é muito especial também. Mas ele percebeu que esse líder estava triste. E ele perguntou para ele por que ele estava triste. E então ele falou assim, sabe o que é? Que nós estamos na festa do Ramadã. Para eles é uma festa muito especial. E ele falou assim, o meu filho estava lá ajudando a enfeitar as coisas e caiu da escada e quebrou aqui no pescoço a cervical e não vai mais poder andar, vai ficar sempre numa cama. Nesse momento ele está no hospital, por isso a minha tristeza. Então Leif falou assim, eu posso orar com você por ele? Ele falou, sim, pode orar. Então ele orou ali, mas no coração dele algo veio no coração dele e pensou, posso ir lá no hospital ver esse menino? E o líder falou assim, não, lá você não pode ir. Mas ele insistiu, falou, eu já conheço ele, eu gostaria muito de vê-lo. E ele falou, então tá bom. Então, conseguiu que o líder, aquele líder muçulmano, levasse ele até o hospital. Quando chegou lá no hospital, esse tipo de líder, eles são escoltados com soldados muito armados, aqueles soldados armados ali, tudo em volta daquele quarto, em volta daquela cama, e ele começou a orar. E meus amados, se você não sabe, nesses lugares, o simples fato de você falar Jesus,
já é o suficiente para você ser morto. Simplesmente assim. Jesus não é opção lá. E ele, através do poder de Deus, ele conseguiu chegar até esse líder e falar de Jesus, e pôde até aquele quarto orar. Só que quando ele chegou lá, ele começou a orar, ele começou e orou por aquele menino várias vezes, e nada dele ser curado. Não foi curado. Então quando ele saiu de lá do hospital, ele saiu tão aborrecido, e ele começou a falar com Deus, falar: Deus, o Senhor não percebeu a oportunidade que o Senhor perdeu de curar esse menino? Se esse menino fosse curado, todos ali iriam se converter, e pronto, Senhor, todos que estivessem ali se convertessem, nós ganhávamos o Paquistão, estava tudo certo, Deus. E o menino não foi curado, Deus, o Senhor perdeu uma grande oportunidade. Porque ele ficou entristecido, porque o menino não foi curado. Então, saindo dali, ele pegou a van, porque eles não andam só. Nesses lugares você não pode andar só. Você tem que ter sempre uma equipe, pessoas junto com você, pessoas de confiança perto de você. Então ele estava indo para o hotel, quando o Espírito Santo falou assim para ele: Leif, você trocaria o seu filho, porque ele tem um filho praticamente da mesma idade desse menino que estava lá no hospital. E ele falou assim: você trocaria o seu filho pelo filho daquele líder muçulmano? Você trocaria de lugar os dois para que o filho dele fosse curado? Você deixaria o teu filho lá naquela cama? Então naquele momento o coração dele se entristeceu, e ele disse: não, Deus, eu não amo tanto assim. Então o Espírito Santo falou assim: agora você entende por que aquele menino não foi curado? Aquele menino não foi curado, Leif, porque você não foi lá por causa do amor. Você foi lá por causa de uma barganha, de uma estratégia, porque você queria algo, não por amor. E o Senhor falou: eu dei o meu filho por você. Eu dei o meu filho. E ele falou: Senhor, eu não amo tanto assim. Então com tudo isso, ele foi 8 horas de distância para chegar num outro lugar onde eles estavam, onde ele ia também pregar a palavra, evangelizar naquele lugar. E chegando lá, ele precisava então orar, preparar a palavra, e não conseguia. E de repente começou a bater uma saudade muito grande da mãe dele, uma saudade muito grande da família dele, e ele não conseguia se concentrar. Então ele ligou para a mãe para matar a saudade, falou que amava. No outro dia, ser dia das mães, ligou para a esposa, deu parabéns, falou que amava, falou quanto que ele queria estar com ela e tudo mais. Então desligou o telefone e pensou assim: agora pode ser que eu consiga acalmar meu coração e ouvir a Deus, o que Ele quer falar para esse povo. Então quando ele foi orar, o Espírito Santo mais uma vez veio e perguntou para ele, falou: Leif, eu poderia dar a minha mãe para você cuidar? Eu poderia deixar a minha mãe para você cuidar? Então nesse momento o Espírito Santo começou a ensinar algo, e eu trouxe para a nossa realidade, e eu quero compartilhar hoje com vocês. Lá em João 19, 26 e 27, a palavra diz assim: vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou-a para a casa. A partir daquele momento, João começou a cuidar de Maria. Então, meus amados, algo que eu quero compartilhar com vocês. Jesus estava lá naquela cruz, a cruz que hoje nos traz salvação, que hoje nos traz a vida eterna. E quando ele olha ali perto dele, quem está ali? João. João está ali. Então ele olha para João e fala: João,
eis aqui a tua mãe. Mulher, eis aqui o teu filho. Se você não sabe, depois que Jesus nasceu, Maria e José tiveram uma vida normal, tiveram outros filhos. Então Jesus, ele tinha irmãos. E naquela época, o natural, o normal, era que os irmãos de Jesus cuidassem de Maria, e não João. Ele tinha outros irmãos. Mas por quê? Por que que Jesus olhou para João e falou: João, cuida de Maria, cuida da minha mãe? Por quê? E uma coisa que eu entendo, que João, ele sabia quem ele era. Ele sabia a sua identidade. Ele sabia que ele era um discípulo amado. Olha o que diz aqui a palavra. Diz aqui, ó: vendo Jesus a sua mãe junto dela, ao discípulo amado. Sabe quem escreveu isso? João. Muitas vezes a gente lê lá o livro de João e acha que Jesus está dizendo: ah, João é o discípulo que eu amo. Não. João se auto-intitulava o discípulo que Jesus amava, o discípulo que Jesus ama. Ele dizia: eu sou amado, eu sou amado. Meus amados, uma coisa que fez com que Jesus pudesse contar com João naquele momento, é porque João sabia a sua identidade. Ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele era amado, e ele dizia isso em alta voz para que todos pudessem ouvir. E ele não tinha medo, não tinha vergonha, não tinha dúvidas disso. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes eu e você temos dúvidas de sermos filhos de Deus, de sermos verdadeiramente amados por Ele. Às vezes até conseguimos ser convencidos aqui na hora do louvor, na hora que ali entramos na atmosfera e recebemos um abraço, mas quando vem a dificuldade, quando vem a prova, a gente logo se esquece e começa a questionar, perguntando: será que Jesus me ama? Será que Deus existe? Será que realmente eu sou filho? Logo vem esses questionamentos dentro da nossa mente, no nosso coração. Mas João não. João sabia quem ele era, ele sabia a identidade dele, ele sabia que ele era um discípulo amado, ele sabia que ele era filho, ele sabia quem ele era. E eu quero compartilhar com vocês algo assim, sobre a nossa história. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui novas, tem alguns até que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito, muito bem-vindos a essa família. Mas quando nós começamos bem pequenininhos, poucas pessoas e muitos desafios. Pastor Michel, a profissão dele é esquadria de alumínio. Se você vê janelas, grades, portas, todas essas coisas de alumínio, ele sabe fazer, e ele faz isso com muita excelência. Ele é profissional nisso, ele cresceu trabalhando com o pai, que passou esse legado para ele. E por muito tempo ele trabalhou com isso. Até quando nós saímos do país, ele trabalhou com isso. E modéstia à parte, com muita excelência. Se fosse para vender, se fosse para administrar, se fosse para gerir, se fosse para fabricar, ele sabe fazer. E com muita excelência. Mas um dia o Senhor nos chamou. O Senhor chamou a ele e falou: meu filho, eu tenho algo específico para a sua vida. Eu tenho algo diferente para você, eu tenho um ministério para você. E para isso você vai precisar largar dessas coisas. E sabe o que ele fez? Ele largou. Na época muitos acharam que ele era irresponsável, que ele não poderia ter feito isso. Mas uma coisa que meu marido não é isso. Eu sei que ele nos ama como família, eu como esposa, os meus filhos, e é responsável e cuida muito bem de nós. Mas ele entendeu qual era a sua identidade em Deus e aceitou o desafio. Nós passamos por um processo muito difícil, passamos por um processo doloroso, mas um processo necessário. Sabe por que muitas vezes
Alguns de nós não conseguem se submeter a esse processo, porque não sabe a sua identidade, não sabe que é filho, não sabe que é filha, e que se o Senhor está falando, é para o seu melhor, é para o seu bem, é porque Ele te conhece, é porque Ele sabe quem você é, e Ele tem um plano para você, Ele tem um projeto para você. Eu lembro que muitas vezes, nós fomos morar junto com um projeto, e passamos muitas dificuldades. Graças a Deus nunca o Senhor deixou a gente passar fome, nunca faltou nada. Quando não tinha nada, mas ao mesmo tempo nada faltava. Eu lembro que ele saía para evangelizar, para fazer missões, porque afinal de contas, o que é ser missionário? É falar, é pregar a palavra dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, dentro do seu trabalho, onde você está, é mostrar, é fluir o amor de Deus, e isso é missões. Então todos nós aqui somos missionários. Para ser missionários não precisa ir lá para fora. Se o Senhor te chamar e você estiver preparado, certamente você vai, mas começa aqui. Não adianta você ir lá para a África, para o Paquistão, se você não estiver preparado, se você não se preparar aqui. Se você for para lá despreparado, você vai lá para vai tirar férias e selfies. Sinto muito, mas é isso. Agora, se você se preparar aqui na sua casa, então você vai fazer diferença em qualquer lugar que você for. Por quê? Porque você já vai estar fazendo diferença aqui. Já vai estar fazendo diferença aqui na sua terra, aqui no seu povo. Então ele saía de tarde, quase toda tarde, para evangelizar, corria tantos riscos, ia dentro das biqueiras, corria risco de ser preso, corria risco de ser morto. Eu lembro quantas vezes ele acordava à noite desesperado, sonhando que estava sendo morto, baleado e coisas desse tipo. Mas ele ia. Mas por que ele fazia isso? Porque ele sabia a identidade dele, sabia o que o Senhor estava chamando ele para fazer. Mas se submetendo ao processo, se submetendo ao passo a passo de Deus, à lapidação de Deus na nossa vida. Eu lembro até hoje o dia que eu gostava de ficar olhando pela janela até ele não sumir de vista assim. E um dia, olhando pela janela, ele parou no portão, tinha um portão de madeira, ele parou. E aquele dia ele voltou para dentro de casa. E eu olhei para ele e falei: por quê? Você esqueceu alguma coisa? Ele falou: não, o Espírito Santo falou para eu não sair mais. Ele falou que a partir de agora, se eu sair, ele não é mais comigo. Eu preciso ficar dentro de casa. Não dá mais para eu sair. E naquela noite, começou uma matança, uma guerra terrível entre as gangues e entre a polícia com aqueles traficantes. E muita gente morreu. E naquele mesma noite surgiu um boato que o missionário estava denunciando os traficantes. Claro que não era o Michel, depois descobriram quem era, mas se ele saísse aquele dia, com certeza coisas boas não iam acontecer. Mas durante o tempo que ele saiu, quantas coisas aconteceram, quantos testemunhos aconteceram. Sabe, meus amados, quando nós sabemos a nossa identidade, nós não temos medo de falar do amor de Deus e sermos rejeitados, por exemplo. Eu lembro de uma vez que o Senhor falou para eu evangelizar uma mulher. E todas as vezes que eu comecei a ir ver ela todos os dias, e eu abraçava ela todos os dias, e todos os dias ela ficava assim, ó. Até que um dia ela começou a sorrir. Até que um dia eu abracei ela e falei: eu te amo. E um dia ela me chamou e falou assim: vocês brasileiros são engraçados, né? Porque vocês vivem sorrindo, dizendo que ama. E eu pude dizer para ela: Jesus te ama. Por isso que Ele me enviou aqui para te abraçar, sorrir para você e dizer que você é amada.
Meus amados, quando nós entendemos que nós somos filhos e somos amados do Senhor, nós não temos medo de sermos rejeitados por ninguém, porque temos uma identidade de filho, que é aceito, que é amado, que é querido. Nós temos essa identidade. E essas outras coisas não nos abalam. A rejeição de alguém que fala assim, não, eu não quero saber desse teu Jesus, não abala. Porque você sabe quem você é em Deus. Você sabe, diga assim, eu sou amado. Eu sou filho. Ah, não. Vamos lá, vamos de novo. Eu sou amado. Eu sou filho. Você é filho e filha de Deus, você é amado do Pai, Ele te ama, não importa o que você faça ou deixe de fazer, Ele continua te amando, mas agora se você fizer tudo errado, as coisas vão dar certo para você? Não, é simples assim, não é porque Deus não te ama, porque às vezes precisa consertar algumas coisas, mas Ele continua te amando. Se você cair, Ele te ama. Se você estiver de pé, Ele te ama. Ele sempre vai te amar, porque o amor dEle é um amor sacrificial, é ágape, não tem medida, não tem preço, não tem troca. Ele faz tudo por amor, não é por troca. E naquele dia que o Michel voltou para dentro de casa, eu entendi algo. Eu entendi que ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Intimidade. Porque no momento que o Espírito Santo falou com ele, ele soube identificar a voz de Deus falando com ele. E voltou para dentro de casa. Se ele fosse, com certeza não ia acontecer coisas boas. E agora? Como que está a sua intimidade com o Senhor? E esse é o segundo ponto que nós precisamos ter, para que nós possamos cuidar daquilo que o Senhor quer que a gente cuide. Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo, saber ouvir o Senhor. Mas como que a gente pode fazer isso? Olha lá em João 13:25, diz assim: então aquele discípulo, João, o discípulo amado, inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é? João, o que ele fazia? Ele inclinava o seu ouvido, o seu rosto sobre o peito de Jesus. E ali ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Jesus compartilhou com João coisas tão tremendas que com outros discípulos ele não compartilhou. Por quê? Porque com João ele tinha intimidade. Ou melhor, João buscava essa intimidade com ele, esse relacionamento profundo. João, ele não tinha vergonha de deitar no peito do mestre. João não tinha problema de dizer: eu sei que você me ama. João não tinha problema de estar perto. Ele queria estar perto, ele queria ouvir, ele queria caminhar. O que mais importava para ele era isso. Relacionamento com o Pai. Relacionamento. Através do relacionamento com Jesus, através do relacionamento com o Espírito Santo, nós conhecemos a Deus e também nos conhecemos. Você conhece você mesmo? Sabe, às vezes eu fico pensando, tem algumas situações que eu não sei qual seria a minha reação, mas eu sei que Jesus me conhece. Ele me formou. Ele me planejou, mesmo antes da minha mãe e do meu pai imaginar e me conceber. Ele me planejou. E Ele planejou você também. Quando você nasceu, Ele estava lá e Ele se alegrou. Minha filha, meu filho nasceu. Ele planejou. Toda a sua vida está escrito. Ele escreveu. Ele tem um propósito, Ele tem um desígnio para cada um de nós. Você não simplesmente assim. Às vezes tem pessoas que acham que, tipo, deixa eu jogar esse aqui lá, deixa eu jogar aquele aqui. Não é assim. Ele planejou você do jeitinho que você é, tudinho.
E Ele falou, vai nascer dessa mulher, desse homem, vai fazer aqui. Ele planejou, Ele falou assim, esse é o teu futuro, esse é o meu sonho para você. Mas nós só vamos entender isso se nós tivermos intimidade, relacionamento com o Senhor. Porque de outra forma nós não conseguiremos. Nós não vamos entender. Como ter intimidade, como ter relacionamento com o Senhor? Através da palavra, através de oração, através de adoração, através de se ajoelhar e clamar e chorar, através de rir, através de dizer, Senhor, eu me rendo. A primeira coisa para que nós possamos conseguir ter um relacionamento com o Senhor é nos render. Muitas vezes nós chegamos assim diante de Deus com aquele coração duro. Eu quero ver se Deus fala. Sabe, Deus, Ele é tão misericordioso que até assim pode ser que Ele vai falar com você porque Ele te ama tanto. Mas agora, na hora que for você quiser ter um relacionamento com Ele, se renda, se prostre, se quebrante. Porque com certeza Ele tem coisas preciosas para te revelar sobre Ele e até mesmo sobre você. Tenho certeza. Feche seus olhos nesse momento. Paizinho amado, eu oro. Eu peço, Pai, que os meus irmãos possam achar este lugar. Encontrar este lugar de relacionamento contigo, de intimidade contigo, Pai. De estar ali na tua presença e entender que não há nada, nada, nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que isso. Não há nada melhor do que isso, Pai. Não há sensação, não há experiência, não há motivos, não há dinheiro, não há ninguém e nem nada que possa superar, Pai, ao estar contigo, ao estar diante de Ti, ao sentir a Sua presença. Não há nada melhor, Pai, do que sentir quando o Senhor começa a aquecer o nosso coração. Começa a aquecer, Senhor, os corações aqui essa noite, Pai. Aquecer os corações com o Teu amor. E conforme Ele vai aquecendo, e conforme Ele vai nos enchendo, o nosso peito parece que vai inflando. E nós às vezes temos essa sensação que vamos explodir de tanta emoção, de tanto amor. E não há nada, nada no mundo melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor, não há nada maior do que a beleza do nosso Pai. Senhor, que essa verdade inunde agora, Senhor, cada coração, cada alma, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados, se você fizer isso, se você se quebrantar, se você buscar o Senhor de uma forma com o teu coração quebrantado, não para debater o que é certo e o que é errado, mas buscar o Senhor porque o ama, porque Ele te amou primeiro. Não vai precisar ninguém ficar te convencendo, você tem que ir no culto, você tem que ir no Tadel, você tem que fazer isso. Não vai ter que nada. Tudo você vai fazer por amor, e você vai chegar assim e vai falar, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais, porque eu amo tanto, porque eu amo tanto, tanto, porque Ele me ama. Uau! É voluntário, assim como o amor dele por nós é porque Ele quis, o nosso amor por Ele, o nosso desejo de estar na presença dEle é voluntário. Se você está aqui porque alguém disse que você tem que estar, glória a Deus, porque Deus está usando a vida dessa pessoa, porque talvez ela te ama tanto que ela está, através da força ela está te trazendo, mas que seja a última vez que ela tenha que usar força, e que agora seja por amor, que você esteja buscando ao Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos nos relacionar com o nosso Pai por amor, por amor, por amor a Ele, por amor ao sacrifício dEle naquela cruz, por amor à sua ressurreição, e porque hoje Ele vive, porque hoje Ele vive. Então Jesus estava naquela cruz, e quando Ele olhou para baixo, Ele viu João. Na hora do sofrimento, João estava ali. João, ele sabia a sua identidade, ele sabia quem ele era em Deus. João, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha intimidade com Jesus. E naquele momento de sofrimento, Jesus olhou para baixo e João estava ali, compartilhando do sofrimento de Jesus. E esse é o terceiro ponto que nós precisamos: compartilhar da cruz, do sofrimento de Jesus, para que nós possamos entender e cuidar daquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para você e tem para mim. Como eu falei, naquela época, o certo era que os irmãos de Jesus cuidassem de Maria, mas quem Jesus viu ali foi João. E aí Jesus deve ter pensado: Ele sabe quem Ele é, nós temos intimidade e Ele está aqui. João, cuide da minha mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Naquele mesmo momento, João tomou Maria e começou a cuidar dela. Isso significa, meus amados, que ele teve que mudar a agenda dele. Isso significa que João teve que mudar talvez os sonhos. Ele tinha alguns sonhos, sei lá, de ir junto com Pedro, ir junto com outro discípulo, ministrar em algum lugar, abrir muitas igrejas. Talvez ele tinha outros sonhos. Talvez ele tinha um sonho de ir conhecer algum outro profeta. Eu não sei quais são os seus sonhos. Talvez ele tinha sonhos de estudar em tal lugar, fazer tal coisa, isso ou aquilo, trabalhar não sei aonde. Não sei qual eram os sonhos de João, mas com certeza ele tinha muitos projetos. Mas naquele momento que Jesus olhou para ele e falou: cuide de Maria, tudo isso ficou para trás. E ele olhou para aquela mulher e ela começou a cuidar dela. Ele tomou ela para a casa dele. Isso significa o quê? Que talvez ele tenha perdido até a cama dele. Teve que dar a cama dele para Maria. Teve que ir lá dormir no sofá. Talvez ele gostava de um café da manhã assim bem reforçado, bacon e ovos. Mas Maria, ela gostava de frutas, então ele teve que começar a comprar frutas para ela. Talvez alguém ligou para ele e falou: João, vem aqui, vamos jogar um futebol. João, vem aqui, vamos fazer tal coisa, vamos dar um rolé. E ele falou: não, eu estou fazendo a sopa de Maria agora, eu não posso. Porque ele entendeu que a missão que Jesus deixou para ele era muito mais importante do que aquilo que ele queria. A missão de Jesus. O que Maria significa, para que nós possamos entender a missão de Jesus para mim e para você, o propósito de Jesus na minha e na sua vida. Será que eu e você somos capazes de abandonar as nossas vontades, o nosso querer, as nossas coisas, para viver aquilo que Jesus entregou na nossa mão? Como eu falei, o Senhor tem uma história para você antes mesmo de você nascer. Mas muitas vezes nós queremos tomar o volante e conduzir a nossa vida. Mas o Senhor está falando: ei, vai para o lado, vai para o caroneiro aqui, ó, vai para o lado. Como que é caroneiro? Vai pedir carona aqui, deixa eu aqui dirigir. Deixa eu conduzir a sua vida.
eu tenho um propósito, eu tenho uma missão para você. Eu posso deixar essa missão para você, meu filho. Eu posso deixar essa missão para você, minha filha. Você sabe a sua identidade? Você tem intimidade comigo? Você compartilha da minha cruz ou você se envergonha dela? Porque se você se envergonhar da cruz de Cristo, certamente você vai negá-lo. Certamente você vai negá-lo. Será muito fácil. Será muito fácil. Muito fácil negar se nós tivermos vergonha da cruz de Cristo. Qual é a missão que o Senhor deixou para você? O que o Senhor tem para você? O que o Senhor tem para mim? Sabe, meus amados, eu sei que no início, para nós iniciarmos esse ministério, não foi fácil. Não foi fácil para o meu esposo, não foi fácil para mim. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não gostava de falar. Eu tinha muita vergonha de falar na frente das pessoas. Então, meu Deus do céu, eu tinha até vergonha às vezes de sorrir. Mas o Senhor falou, eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão para o teu marido e você está junto, está no mesmo pacote. Você vai ter que precisar caminhar junto. Vai ter que caminhar, vai precisar caminhar junto. E eu dizia, e o que eu faço com as minhas coisas? E o que eu faço com os meus sonhos? E o que eu faço com os meus projetos? E o Senhor falou, você lembra dos anciões lá no trono? Onde eles se prostram e lançam a coroa? Entregue a mim tudo isso. Porque os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os projetos de Deus são maiores do que os nossos. Talvez você pense assim, nossa, mas eu sonho grande, eu tenho grandes projetos para mim, e eu não quero me desfazer deles. Saiba que os projetos de Deus e os sonhos de Deus para você são muito maiores do que você, do que os seus projetos, do que os seus sonhos. Só que para isso você precisa, entregar. Saber quem você é em Deus, saber a sua identidade no Senhor, ter intimidade com Ele, intimidade, relacionamento com Ele, e também compartilhar do sofrimento. Porque com certeza a missão vai custar renúncia. Vai ter renúncia, você vai ter que renunciar, você vai ter que aceitar o processo. Sabe, às vezes a gente olha para esses homens de Deus que aos nossos olhos são poderosos e nós falamos, uau, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Mas sabe de uma coisa, muitas vezes o que falta para nós sermos igual a eles não é unção, não é dons, não é isso. Sabe o que é? Querer pagar o preço de viver como eles vivem, de renunciar ao que eles renunciam para poder viver coisas maiores. Naquele momento que João aceitou cuidar de Maria, ele falou assim, meus planos não são mais importantes do que os seus planos, Jesus. Os seus projetos para mim são mais importantes do que os meus projetos. Mas agora eu quero voltar lá na história. Você lembra que Jesus perguntou para o Leif, você cuidaria da minha mãe? Ou seja, você cuidaria da minha missão? Quando ele despertou dessa conversa com o Senhor, o telefone tocou. E o secretário daquele muçulmano estava ligando para ele, falando assim, vem aqui rápido no hospital que o muçulmano, quer falar com você. E ele falou assim, não, eu não posso, eu estou a 8 horas de distância, daí não tem como eu ir. Ele falou, não é possível, você estava aqui agora, venha que ele quer falar com você. Ele falou, não, realmente, eu estou a 8 horas de distância aí do hospital, eu não tenho como ir agora, até gostaria, mas não tem como ir. Ele falou, não é possível, você entrou aqui no hospital, você orou pelo menino e o menino está curado.
O próprio Espírito Santo fez. Quando nós entendemos que não é por troca, que não é por interesse, mas é por amor, o Espírito Santo entrou lá, curou aquele menino. E o menino então estava sarado. Eu quero pedir nesse momento para você se colocar de pé. Meus amados, nós precisamos entender que o Senhor quer que você saiba a tua identidade. Ele quer que você saiba quem Ele é, que você é nele, que você é amado, que você é filho, que você precisa andar por essas ruas sabendo disso, mas e que Ele chama você para a intimidade, para que Ele possa revelar também quem Ele é e a sua missão. E com tudo isso você vai conseguir fazer as renúncias necessárias para que você possa viver os projetos do Senhor na sua vida. E sabe, talvez o projeto de Deus para você não seja como o pastor Michel, o meu, que é a questão do ministério, de ser tempo integral na igreja, mas talvez aonde você está, ser um grande empresário, influência na cidade, mas cristão. Estar dentro da educação, influenciando na palavra de Deus. Estar dentro da saúde da cidade, influenciando. Imagina só se aquele pronto-socorro é cheio de crente fervoroso, cheio de crente, cheio do Espírito Santo. Eu tenho certeza que o município ia gastar muito menos em remédios. Sabe por quê? Porque as pessoas iam chegar lá e iam falar assim: vem aqui, nós vamos orar por você. Iam orar e a pessoa ia sair de lá curada sem mesmo precisar tomar um analgésico. A nossa justiça dentro do fórum, dentro dos tribunais, imagina cada setor desse cheio de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós mudamos o mundo, mas agora nós precisamos começar mudando Guaratuba. Eu quero pedir para os nossos discípulos líderes de rede, o pastor Michel também está vindo aqui na frente. E nós queremos orar por cada um de vocês essa noite. Porque através dessa unção de amor que nós recebemos, nós já oramos por cada um deles. E nós já compartilhamos essa unção sobre a vida de cada um deles. E eles hoje vão poder orar por cada um de você e compartilhar essa unção. Compartilhar isso que o Senhor tem colocado em nossas vidas, tem compartilhado com nós. Unção de cura, de revelação, batismo de amor, para que nós possamos ser cheios dele e entender essas preciosidades que o Senhor quer fazer através da nossa vida, através de mim, através de você. Outra coisa, você que está aqui hoje pela primeira vez e talvez não entregou ainda a sua vida ao Senhor Jesus, mas hoje você fala: eu quero entregar a minha vida, eu quero esse Jesus, eu quero caminhar com Ele, eu quero ser como João, eu quero ser esse discípulo, eu quero dizer: eu sou amado, eu sou filho. Vem aqui que eles vão orar por você. Você vai entregar a sua vida a Jesus e vai se tornar filho e filha de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.